Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos, amém? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Deus, Ele tem nos sustentado, né? A gente vê um dia chuvoso como esse, poucas pessoas têm se disponibilizado a vir à casa do Senhor. Sabemos que aqui é um lugar a qual nós podemos ser estimulados pelo Espírito Santo, um lugar a qual nós fechamos os nossos corações para o mundo e abrimos o nosso coração para Deus. Um lugar a qual às vezes as pessoas não dão muita atenção, acham que vir para a igreja é algo superficial, e a gente vir para a igreja é algo sobrenatural. É nós sairmos da nossa zona de conforto e entender que Deus, Ele tem uma palavra de vida para nós. Aqui é o lugar onde nós encontramos os nossos irmãos problemáticos, mas irmãos. Temos problemas, mas nós crescemos por meio dos problemas. Deus, Ele proporciona problemas para a gente se desenvolver como filhos de Deus. Às vezes nós, seres humanos, procuramos só conforto, né? Procuramos só coisas boas e agradáveis. É maravilhoso nós só termos coisas boas, mas Deus, Ele quer que nós cresçamos como seres humanos. E quando nós estamos na casa do Senhor, como uma família, Deus, Ele trabalha em nós. Nós precisamos ser trabalhados. Amém? Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar transmitindo a palavra do Senhor. Cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando, né, pela internet, que ainda vai nos acompanhar. Que Deus possa ministrar em seu coração em nome de Jesus. Queridos, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa missão. Qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa missão como filhos de Deus? Nós fomos chamados pelo Senhor. Às vezes, queridos, nós estamos caminhando com Jesus, mas nós não entendemos o porquê que Jesus nos chamou. Será que Jesus nos chamou simplesmente para sentar num banco da igreja, João, e ficar contemplando um pregador ou um ministério de louvor em cima do altar? Ou será que Jesus nos chamou para algo muito maior? Quando nós olhamos para Jesus, Ele diz que nós deveríamos nos arrepender, que o reino de Deus estava próximo. Nós, queridos, somos moradas do Espírito Santo. O Espírito de Deus, Ele vive dentro de nós. Ou seja, nós somos a igreja do Senhor. Quando o Senhor, Ele habita dentro de nós, queridos, não tem como não existir mudança, João. Automaticamente nós somos transformados de dentro para fora. E uma nova criatura é apresentada para o mundo. E essa nova criatura apresentada para o mundo, ela vai testemunhar o evangelho daquele que nos salvou. Então, queridos, eu queria nesta noite estar nos estimulando, sabe, nos levando a entender o propósito de nós estarmos neste mundo. O Espírito Santo, durante a semana, eu conversando com o Espírito Santo e pedindo a Deus uma direção de uma palavra. Sabe, queridos, eu tenho sentado com muitas pessoas e elas não têm entendido por que elas foram chamadas para Jesus ainda. Tem um conflito tão grande dentro das pessoas que confessam Jesus, que elas não conseguem entender o porquê que ela está na casa do Senhor. Será que você já parou para imaginar o porquê que você veio aqui hoje? Qual que foi a finalidade de você estar na casa do Senhor hoje? Será que eu e você perguntamos para o Senhor por que nós fomos chamados? Qual que é a minha funcionalidade no reino? O porquê que esse gordinho foi chamado para viver no reino do Senhor? Qual que é o propósito? Qual que é o foco? E qual que são os alvos que eu preciso alcançar? Para nós entendermos a nossa missão, queridos, nós precisamos entender o sonho de Deus. No Evangelho de João, não é o João não, é o João. Evangelho de João capítulo 3, verso 16 diz assim:
Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe um plano da parte de Deus para a humanidade. Deus nos amou. Deus amou você, Isilda. Deus amou você, Leandro. Deus amou você, Gabriel. Deus nos amou. Ele nos amou a ponto de dar o seu filho amado, o seu único filho, para que morresse naquela cruz, para que hoje nós viéssemos ter vida. E é tão difícil nós pararmos para analisar a proporção do amor de Deus pela humanidade, que às vezes nós levamos a nossa fé superficial. Dá uma impressão que nós servimos a religião, dá a impressão que nós servimos algo que não tem sentido. Quando Jesus está dizendo para mim e para você que Ele entregou a sua vida para morrer pela nossa causa. Queridos, eu estava lá em casa meditando um pouquinho sobre esse texto. Será que eu e você daríamos o nosso filho, você que tem filho, você que tem filha, para morrer por um inimigo? Será que eu e você entregaria o nosso filho para morrer por um assassino, para morrer por um ladrão, para morrer por um mentiroso, para morrer por um criminoso? Será que eu e você tínhamos essa disposição, uma disposição que houve da parte do Senhor? É muito forte isso quando nós paramos para analisar. Esse texto ele se tornou tão batido nas nossas bocas, quando nós falamos que Deus amou o mundo de tal maneira, o texto ele está tão batido que a gente nem presta atenção na essência desse texto. É um texto que fala do evangelho inteiro do Senhor, vai falar do amor de Deus, um amor a qual foi outorgado ou foi concedido àqueles que não mereciam. Nós, queridos, pela lei do Senhor seríamos condenados, nós seríamos destruídos, Roberto. Nós não teríamos probabilidade de viver no reino dos céus, usufruímos de tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Nós jamais sentaríamos naquela cadeira a qual está separada para nós, por meio de Jesus Cristo, para usufruir daquilo que o próprio Filho de Deus vai nos servir. Porque a palavra de Deus nos diz que o próprio Jesus nos serviria na mesa, e nós comeríamos nas bodas do Senhor. Queridos, ontem eu conversando com um casal e falando sobre isso, nós não servimos a religião, nós servimos Jesus Cristo. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e Jesus ele tem que transparecer na nossa vida. Nós precisamos entender a profundidade da ação de Jesus pelas nossas vidas. Não foi um ato superficial. Nós não fomos simplesmente chamados para viver algo terreno ou algo natural. Nós fomos chamados para viver algo sobrenatural. Nós fomos chamados para viver nos céus. Nós fomos chamados para viver num lugar a qual é separado, onde não existe pecado, onde não existe corrupção, onde não existe esse mundo que nós vivemos hoje, cheio de praga, cheio de peste, cheio de pessoas maldosas que querem o nosso mal. Um lugar aonde tudo é puro e verdadeiro. E é esse céu que eu e você precisamos almejar. Vemos um mundo desesperado por uma vacina que cura ou que protege do Covid-19. Mas existe um lugar aonde nós vamos viver, a qual nós não vamos precisar de tomar nenhum tipo de remédio, onde nós não vamos precisar de tomar nenhum tipo de vacina. Um lugar a qual vai ser tudo limpo e tudo santo. E é esse lugar que nós precisamos almejar. Imagina se alguém falasse assim: tem um país de tal que não tem doença e ali ninguém é infectado com nenhum tipo de doença. Imagina o caos que seria para as pessoas entrar nessa cidade. Queridos, nós não podemos viver o céu como se nós estivéssemos vivendo na terra. Nós fomos chamados para viver no céu. Sabe, quando o João Batista ele vai falar que
nós deveríamos nos arrepender, ou seja, ele falava ali para os judeus: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O Espírito de Deus desceria sobre as criaturas, e nós receberíamos o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus viveria dentro de nós, a casa, a morada do Espírito Santo. Como Deus provou que ama a humanidade. Romanos capítulo 5, verso 8 diz assim: mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Sabe, queridos, nós fomos chamados quando nós ainda éramos pecadores. Quando a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre pecadores, ele está dizendo o pecado adâmico. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, e o pecado de Adão foi retirado de nós. E hoje, queridos, nós pecamos, lógico que nós pecamos. Existem os pecados cotidianos, porque infelizmente o pecado ainda é uma crosta em nossas vidas e faz com que nós ainda tendamos para os desejos pecaminosos. Mas o pecado que nos levaria à condenação eterna, nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro. E hoje nós podemos viver a nossa vida livre, libertos de toda a condenação, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque ainda quando nós éramos pecadores, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Sabe, queridos, nós vivemos uma fé tão egoísta que chega ao ponto de nós não compartilharmos essa fé às pessoas. E quando eu falo sobre compartilhar a fé às pessoas, é nós compartilharmos uma fé de testemunho, queridos, não de palavras. Porque palavras até papagaio fala, como diz um ditado aí. Nós precisamos, na verdade, ser um exemplo de vida para o mundo. O mundo precisa olhar para mim e para você e ver Jesus em nós. Porque, queridos, assim como dizia o nosso pastor Aristeu, ele falava que nós éramos o 5º evangelho para o mundo. A partir do momento que o mundo olha para mim e para você, quando nós confessamos Jesus com essa nossa boca, o mundo está esperando algo diferente de nós. E aí o que a igreja faz nesse momento? Infelizmente, queridos, nós envergonhamos o reino dos céus. Infelizmente, pelas nossas atitudes, nós envergonhamos o reino dos céus. Sabe, boca que tinha que sair palavra que edifica, sai palavras que amaldiçoa. Sabe, olhos que tinha que contemplar coisas boas, tem contemplado coisas destrutivas. Ouvidos que tinha que reter o que é bom, só tem retido o que é ruim. Sabe, nós temos uma postura tão errada na questão, sabe, de absorver as coisas. Parece que nós somos um filtro que absorve sujeira somente, quando nós teríamos que absorver coisas boas, para que dentro de nós fluísse coisas boas, para que quando nós abríssemos os nossos lábios, saísse coisas boas. O próprio Jesus diz, quando ele é contestado pelos fariseus da época, ali que falaram para Jesus assim: Senhor, não importa que os seus discípulos não lavem as mãos para comer. E Jesus vai falar que pecado, errado, não era o que entrava, mas sim o que saía. Às vezes, queridos, está saindo tanta coisa ruim de nós, porque infelizmente nós não tomamos um posicionamento diante do Senhor, de alimentar a nossa alma com coisas boas. Hoje nós temos tantas informações, temos tantos acessos, e é tão fácil a nossa mente ser poluída por tantas coisas. Às vezes nós nos unimos como irmãos, em vez de nós falarmos de Jesus, nós vamos falar mal do outro irmão. Sabe, infelizmente nós temos vivido e temos apresentado o que Satanás tem apresentado desde o início. Nós somos defamadores, nós somos injuriadores, nós somos briguentos, nós somos mentirosos. Queridos, nós precisamos mudar como filhos de Deus. Nós precisamos ser transformados. E quando Deus ele mostra a sua missão a respeito da salvação daqueles que crê e recebe Jesus em sua vida,
Ele quer transmitir essa missão para nós também. O Senhor, Ele quer eternizar essa missão dentro do nosso coração. Que nós viemos entender que nós precisamos ser exemplo vivo, João. Pendurar esta carne de morte, essa carne de pecado naquela cruz, e entender que eu preciso nascer novamente todos os dias, apresentando Jesus para aquelas pessoas que precisam receber Jesus. O pastor Aristeu nos confrontava, e várias vezes ele nos confrontou com uma palavra. Ele dizia assim para mim, para nós, para a igreja, ele perguntava assim: quantos você trouxe para Jesus este ano? Sabe, queridos, eu ouvi uma estatística esses tempos atrás, e que eu guardei no meu coração, que dizia que se um cristão assim como eu conseguisse ganhar uma pessoa por ano, durante 10 anos, o mundo conhecia Deus, conhecia Jesus. Sabe, nós estamos tão acomodados na nossa casa, no nosso conforto, no nosso Netflix, né, na nossa internet, ali no Free Fire. Estamos tão acomodados com as coisas seculares, que infelizmente a esperança que Jesus pôs no nosso coração, que precisaria na verdade ser distribuída e compartilhada para o mundo, nós temos engavetado ela dentro de uma gaveta, e não temos nos preocupado mais com aquelas pessoas que estão perecendo. Aonde está o amor, queridos? O próprio Jesus diz que o amor, a igreja seria, os filhos de Deus seriam reconhecidos por meio do amor. E nós temos sido muito egoístas, nós não temos entendido a missão que Cristo nos deu. Sabe, nós viemos para a igreja, vou voltar e tocar nessa tecla, como se viesse em qualquer outro lugar. Às vezes em qualquer outro lugar seria muito mais divertido ainda para nós. Sabe, uma tristeza, um espírito abatido. Para cantar um louvor estamos penando. Sabe, para abrir os nossos lábios, uma dificuldade. Mas quando é para xingar, quando é para falar mal de alguém, a gente xinga, a gente fala mal. Sabe, para levantar as mãos para adorar o Senhor é uma dificuldade. Mas para levantar as mãos para bater em alguém é muito rápido, muito ligeiro. Sabe, nós estamos vivendo totalmente longe de Jesus. Está tudo muito difícil. Sabe, quando o mundo entrou dentro da igreja, quando eu digo o mundo entrou dentro da igreja, nós permitimos, infelizmente nós cristãos, que teríamos que estar com a Bíblia, sabe, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Infelizmente a Bíblia tem ficado de lado, e nós temos nos alimentado de religiosidade, porque nós somos preguiçosos. Nós chegamos na igreja, nós não abrimos a nossa Bíblia, nós já pegamos mastigado ali no telão. Nós não temos meditado na palavra do Senhor. A palavra tem sido pregada em cima do púlpito e não tem saído, não tem passado pelo aquele portão. Sabe, é muito triste a gente ver essa situação. Mas a palavra do Senhor já nos ensina que no final dos tempos, muitos apostatariam da sua fé, muitos abandonariam aquilo que creu no início. Sabe, às vezes a gente fica desesperado, a gente chora. Essa semana alguém mandou uma mensagem para mim e falou: Fábio, desiste de mim, cara. Eu não mereço que você perca o seu tempo comigo. Sabe, eu chorei dentro do carro, falei: Senhor, me ajuda nessa batalha, porque as pessoas estão desistindo tão fácil. Sabe, as pessoas, ela vê o problema, ela esquece que existe um Deus tão grande, que amou ela de tal maneira que entregou o seu filho, para que ela viesse ter uma vida eterna, e de repente ela já não consegue ver essa esperança mais. E ela acha que desistir é a melhor opção, sendo que nós não temos opção. A nossa opção é buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Nós precisamos entender o porquê que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Jesus não morreu em vão. Existe um plano da parte de Deus para que a humanidade receba Jesus como Senhor da sua vida.
Só que eu e você fomos encaixados nesse plano, e uma missão foi colocada dentro do nosso coração, de cumprir o ID. Sabe, queridos, pregar o evangelho não é só aqui dentro. Músicos, não é só tocar música aqui na igreja e pronto. Nós precisamos ter uma intimidade, um relacionamento com o Espírito Santo, sabe, desafiar o Senhor durante a noite, falar: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e o Senhor vir com a tua glória e apresentar para você um milagre. Nós precisamos viver o sobrenatural da parte do Senhor. Queridos, nós éramos inimigos de Deus. De inimigos agora somos considerados por Jesus amigos. Sabe, Jesus ele fala assim: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Romanos capítulo 5, verso 10. O Senhor nos reconciliou por meio de Jesus com Deus. Nós fomos reconciliados, queridos. Nós éramos inimigos de Deus. O que sobrava para mim e para você era somente a condenação eterna. Sabe, quando a gente fala assim, parece que é tão simples, cara. Ah, eu sou salvo. Mas qual que é a profundidade do nosso entendimento com isso? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta a gente lutar para não morrer de Covid e ser lançado no inferno? O que adianta a gente lutar para manter o alimento dentro da nossa casa e ser lançado no inferno? O que adianta nós esforçarmos tanto para manter a nossa vida natural e ser lançado no inferno? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Queridos, existe algo muito valioso dentro de nós que se chama alma. Jesus morreu por esta alma. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Foi um preço muito alto pago naquela cruz, quando ainda éramos inimigos. O Senhor nos reconciliou com Deus por meio da sua morte na cruz. Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Sabe, eu lembro que Judas, quando foi para trair Jesus, Jesus deu um beijo nele e disse: vai fazer o que você precisa fazer, meu amigo. Sabe, naquele momento de traição, Jesus teve pegada e teve compaixão e misericórdia de Judas e chamou ele de meu amigo. Quando alguém pisa na bola com a gente, dá uma vontade de atropelar, né? Dá uma vontade de matar, dá uma vontade de bater. Mas qual que é a posição do cristão? Não é ser falso confessar. Não é ser falso você se compadecer e pedir a misericórdia do Senhor para que Ele venha tirar o sentimento dentro do seu coração. Queridos, quando nós falamos que nós somos irmãos, Jesus ele vai falar que amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Quando nós nos constituímos irmãos e filhos de Deus, Deus ele não está falando para você aceitar coisas mundanas. Deus ele está falando, na verdade, para você, entre irmãos, sabe, ter paz. Entre irmãos, a gente ter reconciliação, ter perdão. É preciso ser liberado. O perdão, ele é gerado para que eu e você tiremos a carga de cima de nós. Porque quando nós não perdoamos, nós sofremos. Um peso é posto sobre nós que infelizmente é insuportável de carregar. Muitas pessoas têm desistido da fé
porque infelizmente não tem tomado uma atitude. Não é sentimento, sempre falo para as pessoas, perdão não é sentimento, perdão é ter uma atitude, falar eu te perdoo, e aí o Senhor com o seu poder e com a sua glória vem e gera refrigério dentro do nosso coração. Depois de vermos o amor de Deus por nós, qual deve ser a nossa atitude com os filhos? 1 João capítulo 3, verso 16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar as nossas vidas por nossos irmãos. Qual que é a sua missão? Se Jesus deu a sua vida por nós, o que Jesus pede de nós? João, Jair, o que Jesus pede de nós? Que nós demos a nossa vida. Sabe, se eu e você não tivermos dispostos a renunciar ao nosso eu, a renunciar aos nossos desejos, nós não somos dignos do Senhor. Renunciar, queridos, reflete em morte. Sabe aqueles desejos infames que muitas vezes faz com que nós percamos a experiência que poderia vir após aquela tentação ou provação da parte do Senhor pelas nossas vidas. Sabe, aquela alegria que viria vir depois de nós passarmos por tudo aquilo, nós deixamos de experimentar. E aí nós vivemos uma vida rasa diante de Deus, porque todas as vezes que as provas são apresentadas para a gente infelizmente cede pelas provas, e de repente o poder de Deus ele escapa das nossas mãos. E aí quando nós vamos falar de Jesus, nós falamos cabisbaixo, nós falamos de Jesus como se fosse qualquer coisa. Nós não temos autoridade para falar de Jesus, nós não temos entusiasmo para falar de Jesus, nós falamos de Jesus de qualquer forma, porque infelizmente o pecado apagou a chama que seria acesa depois daquela provação que eu e você estava passando. Há uma nova esperança para mim e para você, que Jesus traz para nós. Há um céu a qual eu não quero ir sozinho. O que eu puder fazer para levar o máximo de pessoas possíveis, eu vou fazer. Porque já não é mais por causa do Fábio, agora é por causa do drogado, agora é por causa do alcoólatra, agora é por causa do ladrão, do assassino, agora é por causa daquele pai de família que tem trocado a sua esposa e tem se tornado um adúltero, agora é por causa da prostituta, agora é por causa daquele que está jogado lá no mundo, que não conhece o Evangelho de Cristo, que nunca teve uma intimidade ou um relacionamento com o Senhor. Queridos, nós precisamos sair da teta do Senhor, nós precisamos começar a gatinhar, nós precisamos começar a andar, nós precisamos parar de tomar só leitinho e começar a comer comida sólida, para que as pessoas lá no mundo recebam da parte de Deus poder e glória da parte do Senhor. Jesus deu a sua vida por nós, portanto também devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. Amém, queridos? Vamos tirar os frutos da carne da nossa vida. Vai lá em Gálatas capítulo 5, do verso 17 em diante. Vê lá quais são os pecados, ou que seja, os frutos da carne. Começa a observar aquilo. Senhor, será que eu estou fazendo aquilo? Será que eu estou fazendo isso? Será que isso, Senhor, está errado segundo a Tua palavra? Vamos temer mais o Senhor por meio da Sua palavra. Vamos olhar para os frutos bons, para que nós venhamos desenvolver esses frutos na nossa vida espiritual.
Queridos, vida cristã sem desenvolvimento é uma vida sem frutos, é uma vida que nós não vamos chegar em lugar nenhum. E nós precisamos crescer para a glória do Senhor. Nós precisamos gerar vida, nós precisamos gerar filhos na fé, nós precisamos gerar pessoas que estavam totalmente desarraigados do Senhor e gerar dentro dele vida por meio do nosso testemunho. Amém, queridos? Amém? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha a ser destruído, mas tenha a vida eterna. Papai, queremos agradecer ao Senhor por esta palavra, uma palavra confrontadora, papai. Muitas vezes, Senhor, é inaceitável por mim, porque está tão cômodo, papai, eu viver desse jeito que eu não quero sair dessa zona de conforto. Mas eu peço, papai, em nome de Jesus, que o Senhor tira todo esse sentimento egoísta de dentro de mim, porque o pecado tem me transformado num ser egoísta, um ser que não pensa no próximo, um ser que vive a vida somente para mim. Meu Deus, que o Senhor me liberte deste corpo de morte, que o Senhor acenda a chama dentro do meu coração e que nós viemos viver, Senhor, o melhor que o Senhor tem para nós. Papai, eu oro em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor manifeste a Tua glória neste lugar, e que nós viemos ter entusiasmo para falar do Senhor, que nós viemos falar com o Senhor com toda certeza, e que com toda a convicção, papai, daquilo que foi feito pelo Senhor naquela cruz. Papai, em nome de Jesus, gere dentro de nós vida. Meu Deus, que esta palavra, Senhor, a qual foi ministrada nesta noite, que possa, meu Deus, impactar esse coração endurecido, que possa, meu Deus, libertar essas cadeias que prendem no pecado. Meu Deus, em nome de Jesus, ajude, papai, o teu povo a ser uma pessoa melhor, ajude a tua igreja, Senhor, a ser pessoas diferentes, que dá testemunho lá fora, papai. Em nome de Jesus, esteja abençoando a igreja luterana, papai, que tenha aberto o leque, Senhor, para que o evangelho do Senhor viesse ser ministrado. Que o Senhor venha abençoar cada um que subir em cima deste púlpito, para que pregue o evangelho verdadeiro do Senhor. Papai, em nome de Jesus, abençoe a nossa liderança. Ajude, meu Pai, aqueles que estão fracos. Ajude os nossos líderes, meu Pai, que muitas vezes estão com dificuldade. Que o Senhor ilumine a sua mente, ilumine o seu coração, e que nós viemos, meu Pai, viver em união, juntos, papai, como uma família. Meu Deus, em nome de Jesus, tira, Senhor, todo o espírito de contenda dentro de nós. Tira todo o espírito do engano, todo o espírito do falso profetismo, papai, em nome de Jesus. E que o Espírito do Senhor, meu Deus, habite dentro de nós, e que nós viemos ser atalaias do Senhor. Que aonde formos, papai, a palavra do Senhor venha a ser dita, onde formos a palavra do Senhor venha a ser ministrada, e que o poder do Senhor, meu Pai, venha alcançar os lugares aonde há trevas, papai. Que a luz do Senhor possa chegar, meu Pai, naquele lugar a qual neste momento está, Senhor, sendo esticada uma carreira de cocaína, meu Pai. Meu Deus, naquele lugar, Senhor, a qual, meu Pai, alguém está acendendo um cachimbo, meu Deus, de crack, Senhor, em nome de Jesus, chegue neste lugar, papai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos use como instrumento do Senhor. Que nós não viemos olhar, Senhor, para o mundo com uma visão superficial de que está tudo perdido. Que essa esperança que o Senhor tem posto em nosso coração, meu Pai, venha fazer com que venha a ser, meu Deus, ministrada na vida daqueles que já vivem sem esperança. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, papai, e nós, meu Deus, clamamos pelo poder do Senhor em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos agradecidos a Ti. Amém? Queridos, eu queria agradecer. Sei que foi uma palavra meia dura, Fábio de Mello não alivia, mas eu acredito assim que nós precisamos ser despertados. Os profetas antigos, queridos, eles foram mortos por pregar a verdade. Foi perseguido por pregar a verdade. E quando nós saímos disso aqui, a igreja vai estar cheia, mas de pessoas vazias. E que eu e você venhamos ser instrumento nas mãos do Senhor, pregar o evangelho de Cristo para aqueles que estão vivendo no erro, em nome de Jesus. Amém? Presbítero Roberto.